Olá, meus queridos! Hoje é quinta-feira, dia 11/1/2024. Chegou o dia de atendimento. Hoje, se Deus quiser e abençoar, teremos atendimento presencial lá na rua João Paterno 173, na Vila João Jorge, na cidade de Campinas, próximo a Marechal Cardona. Acho que dá 1 ou 2 quadras no máximo de lá, né? Meus queridos, sobre atendimento. Eu chego lá mais ou menos umas 6 e pouquinho, porque eu tenho que limpar tudo, e o atendimento começa mais ou menos umas 19 horas. Que mais? Lembrando que, bom, dos atendimentos, agora até esqueci o que eu ia falar. Nossa Senhora, então vou estar lá. Então hoje quem estiver precisar tomar um axé, né? Precisar de um tratamento, alguma coisa do gênero, vou estar lá disponível. Ah, lembrei. Eu falei para vocês que eu vou tentar fazer uma reforminha lá, uma pinturinha, né? Então eu tinha comprado água, e aí eu fui levar ontem, lá no lugar de atendimento, né? Para não deixar no carro, porque senão fica esquentando, fica ruim, né? A água não pode ficar esquentando, né? Então eu comprei água pro pessoal no atendimento beber, e aproveitei para bater papo com o dono do lugar, com o Sidão lá, que sempre tá ajudando, né, gente? Nossa, como que ele ajuda, moço? Uma pessoa muito boa. E aí eu falei assim, então, Sidão, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você quer que eu pinte tudo de cor cinza, tal, não sei o que? Será que eu não posso pintar pelo menos de branquinho a parede e tal, assim, assado? Porque aí eu uso a tinta do teto, uso nas paredes, porque senão, como é que faz, né? Aí ele pegou e falou assim, não, pode sim. Inclusive, vem aqui. Aí eu fui lá, olha o que tem aí. Uma lata de tinta que ele usou, mas olha, eu vou falar pra você, é uma lata de 18 litros, que ele usou, acho que nem um galão, ele usou um galão pra pintar uma salinha pitiquinha. Ele falou, isso aí dá? Eu falei, nossa senhora, isso aqui dá e sobra pra tudo, moço. Isso aqui rende que não tem tamanho. Aí eu ganhei a lata. Junto lá com a lata tinha uma latinha pitiquinha de massa corrida, que dá para arrumar pequenos defeitinhos. Tinha 2 lixas, olha só que belezinha, ganhei tudo isso daí. Ele falou, pega, mas já leva lá pro quartinho seu, já deixa lá, porque se deixar aqui o povo vai levar embora. Ah, o povo já tá perguntando, você vai usar? Já estão querendo levar embora. Eu falei, não, pode deixar comigo que eu pego. Peguei a lata. Então, a lata de tinta branca, consegui. Aí eu falei assim, agora eu preciso da lata do chão, né, para pintar o chão. Das ferragens eu não sei se eu vou fazer já, mas quem sabe, né? Vamos ver. Calma lá que vamos ver. Aí da lata do chão, rapaz, eu fui olhar uma lata daqui, um negócio de lá, uns preços caros, moço. Pensa numa tinta cara que essas tintas de chão. Nossa, mas caro que dói. Mas caro assim, caro. De repente, uma pessoa pega e me escreve, fala assim, professor, eu trabalho na loja de tinta aí do Jardim do Trevo. E eu consigo dar desconto para você. Falei, faz o orçamento para mim. Rapaz, quando a pessoa fez o orçamento, o preço é quase, não é metade, mas quase metade da onde eu tinha visto que o cara estava vendendo. E ele ainda pegou e falou assim, ainda consigo dar de bonificaçãozinha uns negocinhos pro senhor aí, uns negócios de pintura aí, um rolinho, alguma coisinha assim. Eu falei, olha que benção, rapaz, que benção. Não é? Tudo andando e tudo belezinha. Só que é o seguinte, eu vou pintar, eu tava conversando com o seu Edson, que ele vai me ajudar, pra gente fazer a pinturinha nas segundas-feiras, porque na segunda-feira eu tenho que trabalhar, mas fazer o quê? Eu vou lá tentar pintar isso aí. Eu acho que em 2 segunda-feiras no máximo dá para pintar tudo. Não dá para fazer tudo num dia só, porque tem que raspar muito, tem que preparar o chão lá do atendimento. Então, no atendimento de hoje, normal, mas no próximo, gente, vocês vão ver lá a parede descascada, algumas coisinhas no chão. Então, só para vocês não achar que é de zelo, não, alguma coisa assim, tá? Que nós estamos em reforma.
Graças a Deus, né? E assim tem que ser. E sempre tem que fazer essa evoluçãozinha, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e tentando fazer mais um, mais outro, mais outro, mais outro. Por quê? Porque quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai fazendo essa dinâmica, o que vai acontecendo é que a energia vai mudando, eu vou pegando um pouquinho, porque o pessoal doou um dinheirinho daqui, doou um dinheirinho de lá, e aí, o que eu faço com a coisa? Ah, eu vou pegar e vou sair para tomar cerveja? Eu não posso fazer isso, né, gente? Então eu pego e vamos revertendo, né? Não é isso? Não é? As pessoas não pegam e ajudam? Então a gente pega e volta a ajuda delas que ela fez para melhorar o lugar para onde elas vão ficar. Tá bom? Dito isso, vamos para as notícias? Oh, meu Deus do céu, então não esqueça não, hein? Hoje, atendimento presencial. Tem um helicóptero voando aí, ó, olha que benção. Ah, e deixa eu falar uma outra coisa para você. Olha, a dor no ombro, se eu aperto ainda tá um pouquinho dolorido, mas aquele dolorido de só de mexer tá dolorido já sumiu. Tomei a picada da pneumocócica lá na segunda à tarde. Então, segunda à tarde, terça à tarde dá um dia. Quarta à tarde dá outro dia. Foi quando passou. 2 dias. Rapaz, 42 horas e eles falam que até 72. Eu li na bula, eu peguei a bula, né? Porque quando eu fiz o negócio, eu peguei a bula inteira. Não é só num papel, parece um mapa. E aí eu fui lendo. E chegamos num acordo. Ai, seja o que Deus quiser. Bom, vamos lá? Só para as pessoas saberem como é que é. Ah, e outra coisa que me perguntaram, antes que eu me esqueça. Ah, moço, hoje está parecendo um dia de fofoquinha. Filtro de barro. Eu fiz o filtro de barro e muita gente comentou e falou: ai, professor, eu até gosto, mas fica com aquele gosto de barro, fica aquele gosto de barro, fica aquele gosto de barro. Gente, é porque vocês não estão tratando direito o filtro. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu vou ensinar uns negocinhos para vocês do filtro. A limpeza do filtro eu não sabia como é que fazia. O pessoal já ensinou que é com açúcar. A limpeza do filtrinho mesmo, aquele que é a vela, que a gente chama de vela, tá? Tem gente que pega e fala assim: ah, mas essa vela não sei o que, não sei o que lá. Gente, posso falar para você? É melhor do que aqueles super potente que o pessoal vende caríssimo, que só tem um carvão ativado. Os filtros só com carvão ativado, ele limpa só carvão. Ele só vai limpar coisas de químicas. Só. O de vela, do filtro de barro, ele vai limpar impurezas, porque tem um filtro poroso, ok? Ele vai tirar as questões de coisas metais pesados por causa do carvão ativado. E tem prata coloidal, que mata micro-organismos e bactérias. Ok? Então, se você for analisar, a água do tal do filtro de barro, ela é muito, infinitamente melhor do que as outras. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para a coisa. Quando compra. Quando você compra, dica que eu dou. O que você pode fazer? O que eu faço quando eu compro? Quando a gente pega o filtro, aquela parte de baixo, onde fica armazenada a água, que tem a torneirinha, eu pego, antes de fazer, eu pego e lavo bonitinho, passo uma esponja sem sabão. Passo uma esponja para tirar tudo quanto que é rebarba, tudo quanto que é coisa. Lavo por fora com a esponja, lavo tudo. Faço toda a higienização, jogando bastante água e lavando bem. Lavei, beleza. Eu encho aquele negócio daquela parte de baixo de água, coloco o filtrinho, né, a torneirinha, encho até o topo. No que eu encho até o topo, eu pego a vela sem instalar na parte de cima, deixo de ponta cabeça lá. E ela fica soltando a bolinha e vai entrando a água lá dentro. Quando ela entra a água, eu tiro e chacoalho jogando como se fosse a parte de baixo não tem um buraquinho. Eu pego e tiro para tirar aquele preto que sai do carvão, que todo filtro de carvão sai nos primeiros usos, certo? Então eu faço isso 3 vezes, ok? Muito bem. Depois de fazer isso, eu deixo com aquela água de baixo, lá naquela de baixo, cheia. Depois que eu faço isso, eu pego e coloco na parte de cima, coloco a velinha lá, deixo tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso. O que eu faço?
Eu pego aquela água que estava lá embaixo, que ficou umas 4 horas, até eu fazer toda aquela coisa da vela subir, ficou mais ou menos umas 4 horas. Eu pego e jogo aquela água para as plantinhas, para não jogar fora. Jogo tudo nas plantinhas. E aí eu pego e coloco no lugar lá o filtro e coloco já a parte de cima, já com a velinha instalada. Encho de água. Encheu de água e encheu embaixo? Ótimo. Eu encho de novo até encher de cima. Aí vai ficar cheia de cima e vai ficar cheia de baixo. Muito bem. Deixo de um dia para o outro. No outro dia eu não bebo. No outro dia eu pego, jogo toda a água de cima fora nas plantas e toda a água de baixo fora nas plantas. Ponho lá de novo, encho de água em cima. A água filtrou, encheu de baixo, encho de cima para ficar cheia em cima e cheia embaixo. Você tem que fazer isso pelo menos 3 dias. O ideal é 4. Se você fizer isso, não fica com um gosto de barro. Mais nada, não fica nada de gosto de barro. Só que você tem que deixar a água dormir cheia. Se você não deixar dormir de um dia para o outro cheia, ela não vai tirar aquele gosto do barro, não. É igual quando a gente vai dessalgar bacalhau, alguma coisa assim, você tem que deixar na água para tirar o cheiro. Agora, o gosto. Eu não fiz porque eu faço essa técnica que funciona muito bem. Teve um amigo que pegou e falou assim: Ricardo, você pode inclusive pegar meio suco, meio limão, espremer meio limão, dependendo dos litros, né? Ou seja, você espreme um pouquinho, se for pouco litro, porque cada filtro tem um tamanho. No meu é 3 litros e 3 litros, então dá 6 litros. Você espreme meio limão embaixo e meio limão em cima. Lembrando para não deixar cair aquelas coisinhas do limão. Só o suquinho mesmo, tá? Então você filtra, você espreme dentro de uma peneirinha para não cair as coisinhas e sujar. Eu falei assim, mas isso aí resolve o quê? Ele falou assim, isso aí tira todos os cheiros que pode ter. Então, dependendo do barro que a pessoa comprou, do lugar da pessoa comprou, pode ter muito cheiro, muito. Então, se você sentir que tem muito gosto, muito cheiro, se estiver muito exacerbado, tiver muito, você faz isso. Fora isso, não precisa de nada, não. Eu falei, beleza. Mas isso aí não está no manual, hein? Isso aí é uma coisa que alguém me falou que eu não fiz, mas disse ele quando está muito. Ok? Entenderam? Tá bom? Resolvido isso aí? Vamos para as cenas do próximo capítulo? Vamos lá? Dólar. O dólar ontem caiu 0,27, praticamente estável, fechou em R$ 4,89, ou seja, andando lá numa lateralidade. As bolsas de valores, hoje a bolsa da Alemanha subindo 0,3, 16.744, um valor super bacana, super bom. A bolsa de valores do Brasil caiu 0,5%. Nossa, mas a bolsa caiu e o dólar também caiu? Foi um fenômeno internacional, tá? E a bolsa fechou em 130.841, ou seja, de pouquinho em pouquinho a bolsa está caindo. Cai um dia, sobe um pouquinho. Cai, sobe um pouquinho. Sabe os dentinhos de subida? Mas já está criando tendência de queda, ok? Então fiquem espertos com relação às tendências, e nesse caso, tendências de queda. Dito isso, petróleo, Infomoney. Olha só, o que saiu no jornal? Petróleo fecha em baixa com temor por demanda após salto nos estoques dos Estados Unidos. Aí logo em seguida, na mesma notícia, mais cedo, commodities subia com tensões geopolíticas. Os caras falam, não, o petróleo está caindo por causa do temor não sei do que dos Estados Unidos. Depois fala, agora está subindo por causa da tensão geopolítica. Moço do céu, são umas matérias que eu vou falar para você. São umas coisas que não compensa nem falar, moço. Para que escrever uma matéria dessa? Para gerar o quê? Bipolaridade na cabeça do ser humano? Porque só pode ser, porque o cara vai ler um negócio e ele depois não dá. O negócio tá muito doido, rapaz. Nossa, pelo amor de Deus. Já que falamos de commodity, vamos dar uma bisoiada no que tá tendo na commodity. Ó, o ouro subindo agora.
0,42%, 2.036 a onça. Nossa Senhora. Prata subindo, cobre subindo, platina subindo, paládio subindo, petróleo subindo. Petróleo, 78 dólares o barril. Tá caro, hein, moço? Se o barril tem 60 litros, tá 78 dólares. Então, nós estamos pagando o custo petróleo, sem ser refinado. Não é nem gasolina, porque a hora que você refina, você perde. Petróleo bruto, Brent, 78. 78 tá dando mais do que $1 o litro. Mais do que $1 o litro. Se tá 5 réis, então tá mais de R$5 o litro do barril. Barril, petróleo. Então você faz o cálculo assim, pô, está mais de $1. Aqui no Brasil estão vendendo o petróleo, o diesel a R$6. Não é diesel, é petróleo. E ainda tem que refinar, tem que colocar mais o imposto, tem que colocar mais o trajeto e tudo mais. Estão vendendo barato o diesel aqui no Brasil, estão vendendo barato os combustíveis. Agora tenta imaginar um país que não produz nada, que não tem nada, que tem que comprar nato e processar isso daí e mandar para frente. O negócio não tá tão bonito não, hein, moço? Não tá tão bonito não. Vamos dar uma bisoiada nas comidas? O trigo tá caindo um pouquinho, mas é muito pouquinho. É praticamente 0 a 0. Arroz também. Milho subindo, soja subindo, óleo de soja subindo, farelo de soja subindo, algodão subindo, cacau subindo, café subindo, café Londres caindo. Açúcar subindo, suco de laranja despencando. Boi gordo subindo, porco magro subindo, novilho subindo, madeira serrada caindo, aveia subindo. Então comida e petróleo está subindo. Minérios subindo. Fiquem de olho aí, tá? Não está exagerado, só algumas coisas que caiu exagerado aí, mas... Vamos lá, isto é dinheiro. Vamos lá, governo Milei. O governo do Milei chegou a um acordo com a FMI sobre as dívidas da Argentina. Lembrando que, na época que o Brasil estava com Fernando Henrique Cardoso, o FMI veio aqui no Brasil ajudar o Brasil. Ele exigiu algumas medidas que foram amargas aos brasileiros, mas que surtiu efeito, gerou o resultado e depois a coisa fluiu e o Brasil conseguiu respirar e sobreviver. Então o FMI ele tem algumas coisas e algumas exigências que são ruins, mas eu acho que esse remédio o próprio presidente Milei já está fazendo na Argentina faz tempo. Então eu acho que o FMI vai falar assim, não, eu estou vendo que você está fazendo bastante esforço, então continue nessa pegada que nós vamos ajudar vocês. Então o governo Javier Milei chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional sobre a reestruturação dos prazos do programa de facilitação dos fundos, né, para devolução de um empréstimo de 45 bilhões de dólares. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da presidência, esclarecendo que o anúncio oficial do acordo será feito ainda nesta quarta-feira, dia 10, e que funcionários do Ministério da Economia estão finalizando os últimos detalhes com a equipe técnica do FMI. Muito bem. E o câmbio lá, professor, como é que tá? Maravilhoso. Tá 1.050 e a venda 850, ou seja, 200 mil de diferença de compra para venda. É bastante, é 20% de compra para venda. Mas não está explodindo o câmbio. E olha que ele está deixando tudo fluir como deve fluir. Então ele liberou todos os preços deu um pico, igual quando liga o motor, dá um pico, depois ele cai com força e entra num valor de consumo de fato. Então o mercado argentino, ele deu esse pico, ele vai dar uma queda e depois ele entra numa estabilização. Prazo para isso acontecer, em torno de um mês e meio, por aí. Então a gente vai começar a ver alguns resultados lá em fevereiro dos preços estabilizando em relação a loucuras de subir mais do que a inflação. Ok? Eles vão começar a acompanhar câmbio. Se ele segurar o câmbio, se controlar o câmbio,
do jeito que está, sem controle, o governo mandando, aí os preços param e a inflação já começa a despencar e a coisa começa a ficar mais tranquila lá pro lado do Milei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque esse mecanismo que o Milei está usando é algo que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mas vamos lá. Infomoney. Limite de discussão sobre reoneração da folha é responsabilidade fiscal, diz Durigan. Segundo o ministro interino da Fazenda, argumento do governo contra a eventual devolução da medida provisória pelo Congresso são os números do impacto do benefício fiscal para as contas públicas. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. O que aconteceu? Fofoca, tá? Isso aqui não é uma verdade, é uma fofoca. Que fique muito claro, fofoca não é verdade, é possibilidade. Olha como é que eu tô careca, moço. Olha o tamanho da entrada do menino. É o seguinte. Fofoca. Disse umas conversinhas para mim que o ministro Haddad fez de propósito esse negócio da medida provisória da desoneração. Por quê? Porque ele colocando a desoneração dentro da folha do orçamento, ficava no 0 a 0. O Congresso chegando e tirando, já virando o ano, já em 2024, quem alterou o orçamento não foi mais o governo Lula, nem o Haddad. Foi o Congresso que alterou. E se for o Congresso que alterar, o que acontece? Quando der a pedalada fiscal que não fechar as contas e aparecer um rombo em 2024, eles podem alegar que foi o Congresso que decidiu, então eu não posso entrar em responsabilidade fiscal, porque a irresponsabilidade fiscal foi do Congresso e não nossa, do Ministério. Nós, inclusive, colocamos aqui a duras penas, voltamos à oneração da folha de pagamento. E eles estão querendo tirar de novo, fazer a desoneração de novo. Isso aí eu escutei há pouco tempo de fofoca. Tá ok? Fofoca. Então, existe a probabilidade disso aí ter sido uma jogada? Sim. Com defesa, inclusive, do próprio Congresso por fazer isso, do próprio Congresso, não, do jurídico, do judiciário, no caso, até a terceira força judiciária, que é o Supremo? Sim, porque ele fez tudo dentro das leis e regras, e aí pode ter uma interpretação a favor do ministro e do governo, e aí não enquadrar ele como pedalada fiscal, se quiserem caçar o Lula. Bobo eles não são, viu? E eu acho que é verdade, rapaz, esse negócio que o cara falou pra mim. Ele comentou, ele falou, ai, cara, parece que tá acontecendo isso aí, né? Quem acha não sabe, por isso que eu sempre falo, quem acha não sabe. Jornal da Infomoney. Governo deve investir até 80 bilhões de reais em ferrovias e rodovias até 2026. Eu acho isso maravilhoso. Até 2026, nós vamos ter que diluir isso daí, então, 2024, 2025 e 2026. Vamos ter que diluir isso aí em 3. Mesmo assim, dá quase 30 bilhões por mês. Vai dar em torno de uns 27, não é isso? Acho que é mais ou menos isso, 26, por aí. E aí, o que acontece? É um belo de um dinheiro. É um belo de um dinheiro. O que me deixa um pouco triste é assim, o governo pega e investe um monte de dinheiro que é do povo, que é pego do imposto do povo. Aí ele pega e investe na rodovia. Aí chega o governador, ou chega o próprio governo e privatiza. Mas eu investi para dar para os outros? Usar e ficar cobrando dinheiro dos outros, do povo? Eu, povo, gasto dinheiro para fazer. E eu, povo, tenho que ficar pagando pedágio porque de uma coisa que eu mesmo que construí. Ferrovia, a mesma historinha. Se é de uma empresa, se é de não sei o que, como é que faz?
Agora, tudo bem. Se é para rasgar rodovias novas, perfeito. Agora, se é para fazer manutenção de rodovias para depois privatizar, isso aí deveria ser da própria rodovia de fazer. Sabe, tem algumas coisas que eu não engulo muito não, mas gastos, mais gastos. Vamos lá. É bom, é um gasto lindo, maravilhoso, porque isso não é um gasto, professor, isso é um investimento. Depende. Se você fizer com pouco dinheiro um monte de obra, é investimento. Se você fizer pouca obra com muito dinheiro, é gasto. E mesmo assim, sai das contas públicas e gera rombo. Rombo, rombo, rombo e rombo. Infomoney. Governo quer realizar Enem dos concursos. A cada 2 anos, diz ministra. Se não bastasse a pressão que está fazendo no mercado para reduzir os gastos, controlar as despesas, diminuir os problemas de contas públicas, o que o governo quer fazer? Um Enem dos concursos. Ou seja, para que não fique fazendo vários concursos e as pessoas tendo que pagar por vários concursos, faz um concurso só que vale por 2 anos, como se fosse um Enem dos concursos. Então você faz uma prova tipo Enem dos concursos e que serve para todos os concursos que possam ter aí. Eu acho ótimo isso. Só que tem um detalhe. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado bom. Lado ruim. Lado bom é você vai pagar um concurso só que vai valer para todos os outros concursos, certo? Esse é o lado bom. Muito bem. Lado ruim. Quem for fazer a prova, quem for fazer, escrever, criar a prova, criar as questões, vai conseguir entrar aonde ele quiser e bem entender em qualquer lugar do planeta. É isso que me assusta. Tirando isso, em mundo onde tudo é esquema, tudo dá jeitinho, me assusta um pouco ter tanto poder só com uma pessoa. Ai, mas jamais alguém poderia pegar e alterar como chama? A nota da prova. Não sei. Será que não? Será que eu que vou pegar aqueles papéis que vou enfiar na máquina lá, não posso pegar um papel e simplesmente colocar todos os valores acertando tudo, porque já saiu as respostas, tudo, e enfiar lá no meio, e a máquina lê e fala, olha, o fulano de tal acertou tudo, passou na prova. Cara, eu vou falar para você, o brasileiro é uma desgraça, moço. A gente tem que imaginar tudo as porcarias que os brasileiros podem fazer. Porque o brasileiro tem uma propensão pro crime, pra coisa errada, que é fora do comum. O crime está virando cultural, e isso é um grande problema. Nós estamos instituindo cultura criminosa. Tenta imaginar os avatares e o mundo espiritual tendo que refazer e remontar toda essa desgraça cultural. Desculpa, depois que virou cultura, para você desintoxicar a pessoa de fazendo crime, coisa errada, desculpa, mas só desencarnando tudo e fazendo reencarnar de novo, porque eu não estou conseguindo enxergar para onde sair. E posso falar uma coisa para vocês? Eu andei chegando e perguntando para espíritos e falei assim, e aí, já decidiram? Eu só vejo a expressão deles de tristeza. Eles não falam, mas eu vejo a expressão de tristeza. Então, meus queridos, como meia palavra basta, como só a cara do pai a gente já sabe se ele tá feliz, se ele tá bravo, se ele quer que a gente fica quietinho, espera alguma coisa assim, eu diria que não tem bons ventos chegando por aqui não, para esse planeta Terra. Pelo visto, eles estão calculando e verificando que o trabalho que eu faço, o trabalho que vocês fazem, o trabalho nosso de formiguinha,
não vai conseguir surtir o efeito necessário para conseguir fazer com que a humanidade queira só fazer a coisa linda, a bondade, ajudar o próximo e tudo mais. Pelo que eu percebo, nós não vamos conseguir nem dar conta. E aí eles vão ter que tacar a mãozinha na massa. Porque está ficando uma situação lastimável, horrorosa, de doer a alma de fato. Tudo está virando dinheiro. Então estão fazendo barbaridade para invadir lugares e construir casas sem ser coisa, sem pagar imposto, sem nada. Tudo está virando milícias. Está criando bolsas de milícias. É milícia daqui, milícia de lá, milícia. E antigamente a milícia era só militar, de crime organizado. Agora as milícias estão pegando tudo quanto que é civil no meio, enfiando no meio e botando para quebrar. A coisa está ficando feia, viu, cara? Eu fico imaginando as pessoas boazinhas que não entram nessas coisas sendo extorquidas. Tá difícil, tá difícil. Pensa numa coisa que tá assim difícil. Infomoney. Movimento de Marta Suplicy expõe digitais de Lula em eleição e afeta estratégias de Boulos e Nunes. O Lula pegou e falou que a Marta tinha que ser a vice do Boulos, se o Boulos quiser o apoio do PT. A Marta fazia parte da secretaria do Nunes, que está junto com o pessoal do Bolsonaro. A Marta Suplicy junto com o Bolsonaro. A ex-prefeita muda de lado, mas ela sempre foi PT, moço. Sempre. E se reaproxima da esquerda em disputa de alto interesse para Lula. O Lula mandou ela se envolver de novo e foi lá. Então ela estava fazendo o que na direita? Coletando informação? Se passando como da direita, não sendo da direita? Ela nunca foi da direita, moço. Nunca. É militante das antiguíssimas. Pessoa de alta confiança do Lula. Tá aí. E aí o Boulos está meio... Rapaz, não tá gostando muito da história. Porque sabe que ela vai mandar mais do que ele. Vai querer palpitar em coisa que ele não queria que palpitasse. Vai tirar aquela coisa e vai transformar o Boulos em Lula. Vai perder a essência da esquerda raiz. Só que aumenta as chances de ganhar? Não sei. Eu diria que facilita para o Nunes. Mas tem gente que fala que é o contrário. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Já que estamos fazendo nomeações, Folha de São Paulo. O ex-ministro Lewandowski, que era ministro do Supremo, será o substituto do Dino no Ministério da Justiça de Lula. Então o Dino vira ministro da Justiça e o Lewandowski, que aposentou, vira ministro da Justiça também. Então só que o Dino sai de ministro da Justiça e vira ministro do STF, e o que era ministro do STF vira ministro da Justiça. Posso falar para você? É um cargo totalmente político. O Lewandowski indo para lá amarra uma corda, nada política, nada partidária, e sim por interesses, abre aspas, não sei se esse é o termo correto, judiciais, fecha aspas, ou jurídicos. Acho que o jurídico é o termo melhor. Como assim? Por que eu vou colocar um ministro da Justiça no lugar de justiça, sendo que a justiça do Ministério da Justiça não é de julgamento, é mais de polícia, de estrutura de polícia, estrutura de defesa, estrutura de policiamento. Qual é a destreza do ministro do Judiciário, que esse sim mexe com o Judiciário puro, para o ministro da Justiça,
que mexe com defesa, forças armadas, mexe com um monte de coisa. Força de segurança, né? Forças armadas, uma questão de força de segurança, gerar coisas de lei de ordem e tal, não sei o quê. Eu não gostei nada disso, não. Para mim é muito perigoso essa manobra, certo? É muito poder pro terceiro poder. O terceiro poder, que é o STF, já começou a colocar pés dentro do executivo, que já tinha pés dentro do legislativo. Por quê? A partir do momento em que o STF julga quem coloca ou tira eles de lá, para mim já é totalmente errado isso. Mas, Brasil tudo pode, né? Tá dentro da lei, tudo bem, não interessa que tá dentro da lei. Para mim interessa a moralidade da lei. Ah, mas está dentro da lei, tudo bem, algum ser humano fez a lei, mas para mim o que mais importa é a moralidade da lei, e não a lei em si. A lei manda e desmanda, mas o que manda para mim espiritualmente é a moral. Até tem efeito especial. Isto é, Obama, presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Obama, espera, abre aspas, danos incalculáveis, fecha aspas, em caso de vitória de Trump. Se Donald Trump vencer as eleições de 2024, haveria danos incalculáveis para a América. Essa é a opinião do ex-presidente Barack Obama, conforme relatado ao jornal americano USA Today, por um de seus colaboradores mais próximos, o ex-ministro da Justiça Eric Holder. O pessoal tá com medo do Trump? Ah, tá, porque se o Trump voltar depois do que fizeram com o Trump vem, mas vem pra lamber mesmo e botar pra quebrar tudo. O Trump não vai ter dó dessa vez, não. Segunda situação. O Obama falando essas coisas, ele tá preparando, sabe quem? A Michelle Obama. A esposa dele, para quem sabe se é presidente da República ou vice de alguém. Será que vai ser a vice do Biden fazendo dobradinha com a ex-esposa do Obama, a Michelle? Já pensou? Duas mulheres? Presidente e vice mulher? Será que não ia balançar o governo americano e o povo ia falar assim, poxa, nós queremos o Trump? Esse que é abre aspas, um ogro, porque a pessoa da esquerda vê ele como ogro, né? Tipo o Bolsonaro. Ou nós queremos duas mulheres e tralalá. Aí, moço, eu vou falar para você que aí o Trump corre risco mesmo de perder. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Afinal de contas, a Bíblia já fala que era para ter mulher junto com o dragão lá no Apocalipse. Então vamos ver isso daí, se é essa representatividade ou não, ou se é outra coisa. Não sabemos. O livro do Apocalipse é muito fábula, então nós precisamos tentar entender essa fábula, essa ficção científica maluca. E para a gente encerrar, Jornal da Infomone. Presidente do Equador diz que país está em guerra e que criminosos são alvos militares. Daniel Noboa disse ainda que juízes e procuradores que ajudarem os líderes dos grupos serão considerados como parte da rede de terrorismo. Gente, a coisa está feia lá no Equador. Mas quando eu falo feia, é feia mesmo. O Equador entrou em guerra civil literalmente. E o que vai virar isso daí? Quem que vai vencer? O governo? Só que o governo não é governo, metade do governo virou contra. E aí, quem que é que manda? O crime organizado que adentrou no governo e já é dono de metade? Ou outra parte, que é a parte política? Quem que vai ganhar? O que vai virar? Posso falar uma coisa para vocês? Tá feia a coisa, hein? E se o crime organizado ganha lá, já pensou um país do crime organizado?
Aonde eles pegam e falam assim, a partir de agora a nossa lei é a nossa lei. E aí o tribunal do crime organizado. Pô, se tiver tribunal do crime organizado, eu vou falar pra você, a justiça começa a funcionar. As drogas saem correndo tudo solto, o povo tudo doidão. O país entra em crise, mas os caras falam, o importante é produzir essas porcarias de coisas ilícitas. E vamos lá. Que indústria o quê? Que não sei o que lá. Vamos lá. Eu não sei. O que eu sei é que o planeta não está indo para cada vez melhor. Ele está indo para cada vez pior. Toda semana que eu vejo, eu não vejo sinais de melhora. Toda semana que eu vejo só cair. Resultado de cair é a intervenção da espiritualidade. A intervenção da espiritualidade é um desencarne sem precedentes. Desencarne sem precedentes, meus queridos, demanda de precaução para aqueles que são de luz e vão ficar. Porque se você não se precaver, você vai se lascar. Dito isso, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.